Hoje eu quero falar sobre curva ABC, um assunto que parece simples, mas pode ter várias camadas de complexidade. Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do RP, e quero falar hoje com vocês a respeito de curva ABC, um assunto que parece muito simples e parece singelo até, mas que pode ter graus de complexidade dependendo de como você administra a curva ABC. A curva ABC, numa abordagem inicial, nada mais é do que a segmentação dos seus itens entre aqueles que vendem mais e aqueles que vendem menos. A ideia da curva ABC é baseado na teoria de Pareto. A teoria de Pareto diz que 20% das operações, 20% dos elementos geram 80% do resultado. Então, atacar 20% dos problemas resolve 80% de tudo o que há para ser solucionado. A ideia é que cerca de 20% dos itens que você comercializa representam 80% das suas vendas. E uma abordagem convencional de curva ABC diz o seguinte: você segmenta os seus produtos entre aqueles itens que correspondem a 80% das suas vendas. Esses vão ser os itens da sua curva A. Depois, 50% dos itens que correspondem à sua curva B. E por fim, os 30% que correspondem à sua curva C. Ou seja, provavelmente, 20% dos itens que você vende corresponde a 80% das vendas. 50% dos itens que você vende corresponde a mais ou menos 50% das vendas. Fazem parte da curva B, uma curva intermediária. E depois você tem a curva C. Colocando isso num gráfico, você vai ver que a distribuição costuma ser uma onda que começa alta na curva A, depois vai diminuindo e aí vai ficando uma cauda longa, como os especialistas chamam, de itens da curva C. Ou seja, uma grande quantidade de itens que responde por um conteúdo mínimo das vendas. Quando você tem a clareza da curva ABC, você consegue estabelecer quais são os produtos nos quais você pode investir mais, você pode colocar os produtos nos lugares adequados e nos volumes adequados para que o giro desses itens não seja prejudicado em relação a itens que saem pouco. Então, no seu armazém, por exemplo, os produtos de alto giro ficam nos lugares mais fáceis de sair. Na sua loja ou na sua empresa de aplicação de produtos, você pode ter os itens da curva A colocados como parte de uma ocupação de espaço que favoreça a saída desses produtos. Por outro lado, embora de maneira geral se pense na curva ABC como uma curva de volume de vendas, você pode pensar também em outras camadas para a avaliação da curva ABC. Por exemplo, nem sempre a curva ABC de volume de vendas corresponde à curva ABC de rentabilidade. Às vezes, os itens da curva A são aqueles que fazem parte do seu grande volume, mas por uma questão de concorrência, porque também são curva A dos concorrentes, você tem de vender a preços menores, você tem de vender pressionado por uma concorrência forte e, às vezes, a rentabilidade desses itens é menor do que os da curva B ou do que os da curva C. E aí talvez você tenha que fazer uma curva ABC de volume e uma curva ABC de rentabilidade para ver quais são os itens que te trazem mais rentabilidade. E aí você começa a ter uma complexidade da avaliação da curva ABC, porque você tem que priorizar, sim, é claro, o volume de vendas, do qual você não pode abrir mão, mas você também tem de ter um olho na rentabilidade. E existem muitas situações nas quais as empresas optam por fazer uma estratégia de exploração dos itens da curva C, porque os itens da curva C, justamente por terem uma venda menor, um volume de vendas menor, às vezes são os que trazem mais rentabilidade. E existem empresas que se especializam em prestar o serviço para o cliente de ter sempre o item da curva C lá. Ou seja, você sabe que você vai encontrar aquele item naquele lugar. Existem empresas que, muito focadas nos itens da curva A, fazem grande volume. E outras empresas que se estabelecem como uma empresa que tem o item que você procura. Isso é chamado até de nível de serviço, ou seja, quando você vai àquela loja, quando você vai àquela empresa, você ganha acesso a uma grande gama de itens que fazem parte dessa cauda longa, fazem parte dessa curva C que você não acha em qualquer lugar, justamente porque os níveis de venda são baixos. E aí a rentabilidade pode ser bem mais alta.
porque é um produto mais raro, é um produto que, portanto, fica mais caro e depende de uma estratégia específica, porque o tipo de consumidor que procura esse item é um consumidor disposto a pagar mais caro quando encontra. Então existem muitas possibilidades para você tratar a sua curva ABC e existem muitas oportunidades que você pode descobrir ao fazer essa segmentação no seu negócio e ao optar por investir na curva A ou na curva C. Outro grau de complexidade que você pode ter é descobrir que em determinadas regiões um produto que é da curva A pode ser da curva C de outra região. Isso vai fazer com que você melhore o seu mix de produtos, que você melhore a sua comunicação com o seu cliente e que você estabeleça políticas de preço e de distribuição e de venda de maneira mais adequada. E você, qual é a sua experiência com curva ABC? Você tem algum tipo de informação que é relevante, que você descobriu ao fazer a segmentação da curva ABC? Conta a sua experiência para nós. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Obrigado. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP e tenho muito mais visualizações do que likes. Colabore conosco, deixa o seu like aí. Você que visualizou e que gostou, deixa um like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado.